18 anos se achava enfermo. E Jesus vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: quer ficar sã? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Eita, Glória a Deus. Pode sentar, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. A cura de um paralítico de Betesda. Glória a Jesus. Aleluia. Se nós for analisar aqui nesse texto, louvado seja o nome do Senhor, o capítulo 8, glória a Jesus, o capítulo 11 e o capítulo 12, Jesus fala essa mesma frase para aquele paralítico: toma a tua cama e anda. Louvado seja o nome do Senhor. 3 versículos, né? Capítulo que Jesus fala para aquele paralítico. E a Bíblia diz, igreja, glória a Deus, que ali, glória a Deus, tinha uma festa entre os judeus. E Jesus se fez presente ali naquele lugar. E ali tinha um paralítico. E a Bíblia fala que aquele paralítico, ele era paralítico durante, glória a Deus, aleluia, muito tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E Jesus, ao ver a situação daquele paralítico, aleluia, glória, a Bíblia diz que Jesus faz uma pergunta para ele: quer ficar curado? Louvado seja o nome do Senhor. E o paralítico diz: não tem ninguém que me coloque no tanque. Enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele tinha vários tipos de pessoas com enfermidade diferente. Era paralítico, era cego, aleluia, era ressecados e outros mais que a Bíblia não relata, de tipo de enfermidade que tinha ali. E a dificuldade daquele homem, glória a Deus, era grande, igreja, aleluia. Aleluia, para chegar até aquele tanque, ele não tinha suas pernas para poder se comover, mas não. Ele andava ali se arrastando, louvando o nome do Senhor, para poder chegar. E a Bíblia diz que um certo tempo descia um anjo, aleluia, glória a Deus, e movia ali aquelas águas. E o primeiro que ali descesse, ficava curado de qualquer enfermidade, aleluia. A Bíblia não especifica a enfermidade, mas ela diz que era qualquer enfermidade que alguém tivesse, ficaria curado daquela enfermidade. Aleluia, glória a Deus. E a situação daquele homem era difícil, aleluia, para ele chegar até aquele tanque. Com certeza, aleluia, quando ele ia, glória a Jesus, outro vinha, outro que tinha suas pernas perfeitas, louvado seja o nome do Senhor, e descia no tanque e recebia a sua cura. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus chegou naquele lugar. Jesus teve ali um encontro com aquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus sabia a necessidade daquele homem que ele tinha. Aleluia, aleluia, para receber a sua cura. E ele disse: quer ficar curado? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Eu, numa situação dessa, glória a Jesus, eu olhava assim e dizia: será que não está vendo a minha situação? Será que tu não sabe que eu preciso? Louvado seja o nome do Senhor. Mas o homem não, ele disse: aleluia, glória a Deus, quando eu vou, desce outro antes de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem ninguém que me coloque naquele tanque. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque, aleluia, a ansiedade ali do povo era grande, era muita gente, aleluia, esperando que as águas fossem removidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, mas Jesus, aleluia, marcou o encontro com aquele paralítico. Aleluia, e deu vitória àquele paralítico. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse para o paralítico: toma a tua cama e anda. Louvado seja Deus. E em outra, na tradução, aleluia, diz: toma a tua cama e vai para a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisou de muita coisa.
coisa. Só precisou de uma única palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele paralítico recebeu a sua cura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Porque aonde Jesus chega, a igreja, aleluia, glória a Deus, Ele conhece a minha e a tua necessidade. Ele sabe da minha e da tua situação. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus chega, aleluia, o milagre acontece, aleluia. Porque Ele é o dono do milagre, aleluia. Ele entra, aleluia, glória a Deus, aleluia, na causas impossíveis para te dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que aquele homem, ele foi embora. Glória a Jesus. E perguntaram para ele, glória a Jesus, aleluia, quem tinha curado? E ele não soube responder, porque Jesus não tinha revelado seu nome para aquele paralítico. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. E nesta noite, aleluia, glória a Deus, eu estava ali sentada e foi ali, glória a Jesus, que o Senhor me deu esta palavra para trazer esta noite para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. E o texto, aleluia, quando Jesus diz, toma a tua cama e anda. Aleluia, você está, aleluia, glória, dizendo para você, que você, aleluia, se lembre de onde Ele tem nos tirado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E muitas vezes, aleluia, aleluia, Jesus marca um encontro. Muitas vezes o Senhor faz um milagre. Muitas vezes o Senhor, aleluia, muda a situação. Aleluia, e quando aí você recebe a bênção, vira as costas para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, não quer receber. Aleluia, mas na hora de agradecer, vira as costas para o Senhor. Aleluia, glória a Jesus. E nesta noite, aleluia, glória a Deus, o Senhor pergunta para mim e para você. Aleluia, lembra-te de onde eu te tirei. Louvado seja o nome do Senhor. Não responda para mim, glória a Deus, aleluia, mas responda para você mesmo. De onde o Senhor te tirou, aleluia. E como é que tu estás se encontrando nesta noite? Glória a Deus, será que eu e você, aleluia, glória a Jesus, está, aleluia, na posição que verdadeiramente o Senhor quer que você esteja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, fica para cada um de nós, aleluia, esta palavra. Lembra de onde eu te tirei. Amém? Glória a Jesus, eu agradeço a oportunidade.